Que aí vocês descobriram que tinha outra empresa com o mesmo nome. Descobriu que tinha outra empresa Você do mesmo não foi nome. fazer registro na UNPI? Eu nem sabia que isso existia, cara. Cara, empreendedor novato. Eu achava que era suficiente. Registrei, Winners e tal. 2 semanas depois recebi uma notificação. Eu lembro um dia eu tava chateado, eu tava meio pra baixo. Eu e o Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista. Na Paulista mesmo? Maravilhoso, um andar maravilhoso, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar pra gente, olha, não vai dar, obrigado. E a gente tava mal. Sou do Rio de Janeiro, tem uma escola assim, assada. Pá. Vendi a ideia pra ele, cara. Um moleque de 23 anos, cara. Cara, e aqui tá perfeito pra gente. Tem como pagar. Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave do imóvel. O cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho mequetrefe que a gente tinha. Na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era falar para ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver, era um carro. Presente de casamento, aquelas coisas, passava de pai para filho. Você declarava no imposto de renda. E fila, né? E fila. Além disso, ainda fila. Então assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso. E o que acontece? Já era o WhatsApp, então? Não. Não? A gente não era WhatsApp, cara. O que era? A gente era Winners. Que aí vocês descobriram que tinha outra empresa com o mesmo nome. Descobriu que tinha outra empresa do Você mesmo não foi nome. fazer registro na UNPI? Eu nem sabia que isso existia, cara. Eu achava que você fazer registro na junta comercial era o suficiente. Entendi. Cara, empreendedor novato. Eu achava que era suficiente. Registrei, Winners e tal. 2 semanas depois recebi uma notificação. E aí fomos tentar... Pare de usar. Fomos tentar conversar para negociar. Claro que não tem negociação, que não tem, né? não tem como. E aí a gente voltou. E eu achava meio brega. Winners eu acho meio brega até. Mas o que vocês tinham feito já com o nome? Cara, placa? O problema é o seguinte, tinha a placa. Tá. Segundo é o seguinte, o material didático que a gente tinha impresso. Putz. Tu imagina, a gente tudo duro, vendendo almoço para comprar janta. Tudo E Winners. o material, tinha Winners na capa e todas as páginas tinham W. Estilizado, que era louco. Quando a gente chegou à conclusão, cara, vamos brigar? Vamos brigar? Não vamos? Não vamos brigar. Cara, estamos no início da empresa, 2 semanas. Não, e vai brigar e vai perder no final. E vai perder. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos começar direito, vamos trocar. Aí eu chamei os funcionários, eram 20, e fizemos um concurso. Olha, assim, ó, primeiro eu contei a história, gente. A gente vai precisar trocar a marca. Putz, todo mundo apegado com a marca. Porque marca é um negócio que você se apega. Mas é o seguinte, tem que ser com W. Porque eu aproveitava aquelas páginas. Tinha que ser com W. O mesmo W tinha que usar. Não era numerologia, nada. Não. Tinha que ser com W. Era só economia de papel mesmo. Economia de papel, pô. A gente não tinha grana, pô. E aí só trocaria as páginas. As páginas não, as capas, né? Eu tô curioso das sugestões com W que chegaram. Cara, vieram 5 finalistas e das 5, 4 já existiam. Você lembra quais? Wizard. Wizard. Wisdom, que já existia há muito tempo. Works, que já existia. Que é uma rede bem pequena. Pegava o nome e fazia aquela pesquisa. Aí mandava fazer pesquisa no NPI. E aí, qual a única que sobrou? WhatsApp, que era a que eu menos gostava. Cara. Tinha uma pasta de dente chamada Close Up. Você lembra? Verdade. WhatsApp Close Up. E eu falei, cara, isso tá esquisito. Mas tudo bem, a única que dei vai essa mesmo. Cara, eu amo a marca WhatsApp, é super cool. WhatsApp é super legal. Mas a WhatsApp surgiu assim. E tinha uma revista de banca chamada Speak Up, Speak Up também, exatamente. Verdade. Então o WhatsApp foi legal. A gente tá super feliz, uma marca super legal. Conseguimos o domínio WhatsApp.com, que a gente comprou. Super bacana, a gente tá super feliz. Não tinha nem lá fora de escola com esse nome? Não. Pô, que sorte. Foi super legal. E aí aproveitaram do W. Aproveitamos o W, meu irmão. Às vezes a pessoa fez uma pesquisa da marca. Meu irmão, era perrengue. A pesquisa era perrengue, senão a gente quebrava. E aí foi o WhatsApp e foi. Pô, que bom. Mas aí... E daí? 2 salas, 80 matrículas? Cara, aí foi meteórico, meu irmão. Foi rápido mesmo? Aí foi meteórico, cara. Aí a gente, no primeiro ano, botou Você pagou em quanto tempo o empréstimo?
é complicado, porque eu peguei mais empréstimo. Ah, você precisou ir Não, porque a gente ia pagando, pegando, a gente nunca passou dos 20, mas o ponto é o seguinte, a gente foi meteórico, a gente botou mais de 1.200 alunos no primeiro ano. Eu comecei a ganhar dinheiro Mas pra mais caramba. do que as 2 salas, aí tinha mais... Depois a gente foi montando mais sala. Não é? Tinha 437 metros quadrados. Era um andar inteiro. Cara. Tu viu por que a gente pegou o andar inteiro? Exato. Porque a gente já estava pensando na expansão. expansão. Então, assim, podia dar errado. Só que a gente bombou, botou mais de 1.200 alunos, ganhávamos, assim, faturávamos, assim, deixa eu pegar aqui, dar uma média de faturamento. 1.200, uns 120 mil dólares por mês. Tá. Isso dava uns 600 mil reais de receita por mês para uma escola. É coisa pra caramba, cara. Pô. Naquela época, nossa. Então faturamos mais de 7 milhões no primeiro ano, margem mais de 40%. E o que você estava fazendo com o dinheiro que estava vindo? Reinvestindo? Reinvestindo. Porque o que acontece? 8 meses depois, eu abri a segunda filial. E abri a segunda em São Paulo. A segunda filial lá? Não, a primeira filial... Desculpa. Era no centro. A primeira foi no centro do Rio. A segunda foi em São Paulo. Ah, já em São Paulo? Abri em São Paulo. Abri na Avenida Paulista. Mas você conhecia alguma coisa aqui? Por que não crescer no Rio, por exemplo, e depois... A gente também queria crescer no Rio. Mas a gente já abriu São Paulo. A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista. Porra, na Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista. E esse andar foi incrível. Porque imagina o seguinte. Tinha um parceiro que trabalhou aqui em São Paulo, Gerson. A gente saía para poder procurar imóvel. E, cara, tomamos muito não. Uns 20 não. Cara, eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. Eu só não era botava um carioca. É. Um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos. Que meter as caras em São Paulo. Que queria meter as caras em São Paulo, não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí não. Eu lembro um dia, eu tava chateado, eu tava meio pra baixo, eu e o Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista. Na Paulista mesmo? Maravilhoso, um andar maravilhoso, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar pra gente, olha, não vai dar, obrigado. E a gente tava mal. E esse dia eu tava mal vestido, porque era um dia que eu tava só andando para olhar, para marcar as reuniões, então eu não estava nem bem vestido. Aí a gente passou num prédio em frente à Gazeta. Sei. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então esse prédio super bonito. A gente entrou nesse prédio, tem algum andar vago? Ah, tem um quarto andar. E como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o representante proprietário está aí, trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. Fomos lá falar com o cara. O nome do cara é Elvio. Administrador do prédio, de um único proprietário. Você tem para o Elvio é o seguinte: sou do Rio de Janeiro, tem uma escola assim, assada. Pá. Vendi a ideia para ele, cara. Um moleque de 23 anos, cara. Cara, e aqui tá perfeito pra gente. Tem como pagar. Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave do imóvel. O cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Se eu tô falando aqui, um beijo pro Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no quarto andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização absurda. E lembrando que na época não existia Faria Lima. É verdade. Ou seja, era o lugar. Lá era Faria Lima. Lá era a Paulista, que é hoje, mais o que é a Faria Lima hoje. Exato. Era o endereço mais caro do Brasil. A gente IPTU caríssimo. A gente entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu de Fácil aluno. acesso. A gente faturava 500 mil dólares por mês. Quantas escola. salas tinham? Dava para ter umas 20 salas já. Ah, é? A gente faturava 500 mil dólares por mês. A gente faturava 6 milhões de dólares, equivalente a 30 milhões de reais por mês, em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WhatsApp. Eu abri entre 95, 96, 97, 98, ou seja, nos próximos 3 anos, entre 95 e 98, nós abrimos 24 escolas. Uma escola inaugurada a cada 45 dias. É uma escola inaugurada a cada 45 dias. E todas essas escolas, eu vou te dizer aqui que das 24, eram 8 no Rio. E onde eu morava. Sei. E 16 nas principais capitais do Brasil. Então você tinha Maceió, Salvador, Goiânia. Qual que era a tua ideia no começo? Era
uma coisa mais barata? Era um método? O que vendia a escola no começo? Qual que era o diferencial? A pegada da WhatsApp foi o seguinte. Por isso que eu falei do timing. Qual que era o contexto da época das Legal. escolas de inglês? Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era falar para ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. Ninguém discute. Lá na época não. Claro que não. Então a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte, eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, ó, no futuro o mandarim vai ser importante. Ou Árabe, ou qualquer outro idioma. Entendeu? Então, quer falar? Não, eu entender rede social quando ainda estava no começo. Quando estava no começo. Isso aqui vai ser Isso importante. aqui vai ser importante. Ou então assim, ó, cara, vender Bitcoin quando ainda valia um centavo. Tá. Ó, no futuro... Quebrar essa barreira isso em 91. que você precisa do... Isso. Quando chegou em 95, quando eu abri, o que eu notei? Qual foi, qual foi o conceito da criação da WhatsApp? Foi o seguinte, quando em 1994 começou o plano real, foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios. Entendi. 2 deles, telecomunicações e petróleo. Então você teve quebra do monopólio do petróleo, a abertura de empresas privadas que poderiam fazer alguns serviços ao redor da Petrobras, que ainda era estatal, mas as telecoms foram todas privatizadas. Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por $3.500. Era um carro, era um presente de casamento, aquelas coisas, passava de pai para filho. Você declarava no imposto de renda. E fila, né? E fila. Além disso, ainda fila. Então assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso. Seria o quê? Um telefone fixo custando o quê? 50 pau hoje em dia? Não, menos um pouquinho, uns 20 mil reais. 20 mil, tá. Você imagina que você vai botar um telefone na tua casa, tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha telefônica. E ainda esperar. E ainda esperar. Né? O que acontece? Quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar, não tem problema de atendimento, pode reclamar do que você quiser hoje das empresas de telecom. Não dá para comparar o cenário. Mas não dá para comparar. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular, você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o aparelho. Passou a ser zero. Hoje qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite para o dia, o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme. A entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento foi quando eu percebi o seguinte, o inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então o inglês sai de um status de recomendável para ser uma necessidade. Então agora qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente. Todas. Cursinho de inglês, você pensava criança e adolescente. Adulto esquece, já foi seu tempo. Adulto já era. Só que no mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês. E ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado, porque os cursos eram para criança. Entendi. Então a WhatsApp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam falar inglês. Perfeito. Então a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então a gente explodiu. A gente estourou. A gente tinha uma técnica de venda excelente. Tinha uma demanda gigante. Total, esperando só. E a gente bombou. Então, por isso a gente abriu 24 escolas nos primeiros... Então, ou seja, em 3 anos eu tinha 26 anos de idade, Luciano tinha 23, tínhamos 1.000 funcionários já, e devíamos faturar aí uns 15... Cara, tudo isso. Mas essa conta aqui. Mas esse modelo de ser dono de todas as escolas. Eu era dono de todas as escolas, nesse momento. E nunca foi tua ideia expandir para outras pessoas? Nesse momento, não. Não era interessante? Não. A gente fechou $18 milhões de faturamento no terceiro ano. Salve família, canal Mente Evolução para você que busca
autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.